Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Bruna Schroeder. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e a mais um vídeo também desse quadro novo, Interpretando Canções. Dessa vez eu tô trazendo uma música do Thiago York chamado Sol que Faltava. E, ironicamente, eu escolhi um dia em que está chovendo para poder falar sobre essa música. Mas enfim, deixa eu só explicar rapidamente para quem não conhece esse quadro. Eu quero trazer músicas para a gente fazer uma interpretação de texto como um todo, tá? Então, eu já fiz a interpretação da música De Volta para Casa, do Júnior, que inclusive foi a vencedora de uma enquete que eu fiz no meu Instagram. Então, dessa vez eu escolhi essa do Thiago York porque eu tive uma vivência aí um pouco, né, pessoal aí, sobre essa questão aí do sol e do quanto a letra dessa música é interessante. Essa música foi lançada em 2015 no primeiro álbum dele em português, tá? Que é esse daqui, o Troc Likes. Eu tô entendendo ainda como é que funciona a câmera aqui. É o Troc Likes. E o nome da música, né? Sol que Faltava. Já faz aí um trocadilho muito interessante com uma frase que a gente às vezes fala muito. Ah, era só o que me faltava, né? Era só o que me faltava. E ele já traz o sol, né? Tem toda uma poesia aqui nesse contexto da música. Então, eu quero trabalhar com vocês, interpretar. Caso vocês tenham uma outra percepção da letra também, fiquem à vontade para fazer deixar suas impressões nos comentários, tá bom? Eu vou adorar saber a interpretação de cada um. Aqui, eu vou usar o encarte, tá? Dessa vez aqui, porque esse eu tenho o álbum físico, né? O Júnior ele não lançou, então eu não tinha. Então aqui já fica mais fácil. Aqui. Então essa letra é uma composição do próprio Tiago e ele traz uma reflexão muito interessante. O álbum inteiro, na verdade, pela capa você já consegue perceber, até pelo título, você já consegue perceber o que ele está querendo trazer, o que ele está querendo tratar como um todo, esse sorriso, né? Forçado aqui de alguma forma, com esses pregadores, né, nas bochechas aqui, já demonstrando talvez uma simpatia, uma alegria forçada, advinda, né, das redes sociais. Então a gente tem esse troco likes aqui, porque 2015 era o boom de Instagram e tudo mais, né? Então você seguia para ser seguido de novo, e tinha isso do Twitter e outras redes, né? E tudo mais. Então aqui ele traz essa crítica, né? Já traz uma crítica logo aqui na capa, tá? O que a gente já percebe, né? Essa, esse sorriso forçado aqui, como um todo. Então, o sol que faltava, ele já vem falando assim, já começa a letra, a música perguntando quando foi a última vez que você saiu sem ninguém notar? Quando foi a última vez que você saiu sem ninguém notar, né? Porque a gente tem uma mania hoje em dia de tudo estar catalogando de alguma forma, né? Fotografando, vai tomar um café, vai fazer um exercício físico, vai no parque, viaja, faz alguma coisa, tá? Tá no centro da cidade, tá fazendo qualquer outra coisa, a pessoa tá ali, né? Fazendo quase um diário ali, visual para todo mundo ver. E quando foi a última vez que você saiu sem ninguém notar, sem ninguém te reparar, sem você estar preocupado em estar registrando tudo isso, sem você estar preocupado em estar tão perfeitinho quanto você mostra nas redes sociais, né? Aí ele pergunta também assim: onde foi? Onde foi a última vez que você se deixou livre sem se retocar? Sem se instagramear. Aqui ele já trouxe até o próprio nome da rede social como um verbo, né? Instagramear, né? A gente teve essa onda que perpetuou, continua até hoje. As pessoas têm um perfil muito
tem um perfil muito específico para cada rede, né? Então, essa rede em específico aqui, o Instagram, é muito para mostrar a vida, como ela é linda, como ela é perfeita, né? Como a gente é feliz o tempo todo. Nossa, como tudo dá certo. Olha, como eu sou uma pessoa que vai, faz, acontece. Olha, não tem problema nenhum, sabe? Tudo tá ali. E isso acaba gerando uma onda de comparação muito insana, doentia, preocupante, né? Isso acaba não fazendo bem para a nossa saúde mental como um todo. É uma terra de ego ali, né? Então, onde foi a última vez que você se deixou livre sem se retocar, né? Quando foi? Onde foi que você fez isso? Hum? Então, ele pergunta, né? Quando foi a última vez que você saiu sem ninguém notar, sem ninguém te reparar? E onde foi a última vez que você se deixou livre, sem se retocar, sem se instagramear, porque hoje em dia, não só hoje em dia, mas nessa época aqui, né, que o Instagram estava muito em voga, como ainda está hoje em dia, mas é, quando surgiu assim, ficou muito forte, né? Era tinha aquele delírio da novidade, né, que a gente chama. Os filtros vieram com tudo, então a gente percebe que ninguém se sente muito à vontade para tirar uma foto natural. Você sempre tem que estar colocando uma coisinha ali, outra ali, porque você repara e você fala, aquilo ali não tá muito bom, mas tem uma ruguinha, talvez uma manchinha, uma coisinha ali, uma marquinha, e que eu não quero que as pessoas vejam, né? Porque afinal de contas você tem que. Ali é a terra da perfeição, né? Você tem que estar mostrando alguma coisa assim. Isso aqui é uma crítica um pouco para mim também, porque eu uso filtro de vez em quando. E porque às vezes você não tá se sentindo tão legal assim, né? Não dormiu bem, ou tá mais cansado, alguma coisa assim, o filtro meio que salva ali, né? A dignidade da gente de algum jeito. Mas você repara como é uma questão assim da gente ter essas amarras, né? Ser presa a essas coisas. Aí vem uma parte que eu acho muito interessante da letra, que ele fala que era só o começo, uma coisa boba, né? Era só no começo, eu entendo ele falando era só no começo uma coisa boba, né? Era só para se mostrar, era só para você se exibir, né? Você tinha que estar colocando ali o que você estava fazendo, se você estava viajando, se você estava estudando, se você estava lendo, comendo, principalmente, né? Foto e comida ficou muito era uma coisa muito famosa ali, né? Então, no começo era uma coisa boba. Ah, vou colocar uma foto, né? Pra quê? Até tem uma. Não sei se é bem um meme, né? Mas é como se alguém estivesse falando com o avô assim: ah, isso aqui é pra colocar foto, para as pessoas verem, né? Daí o avô pergunta assim: mas e por quê? Né? E pra que isso? Por que que as pessoas vão querer ver o que eu tô comendo, o que eu tô fazendo, né? Que voyeurismo estranho que a gente tem, né, hoje em dia. Então, era só pra gente se mostrar. Mas no fim das contas, isso acabou virando um estilo de vida. E olha o perigo, né, de ter isso tão enraizado no nosso dia a dia que todos viramos reféns, de certa forma. Então, ele traz essa reflexão assim, ele já pergunta, ele traz essas questões assim, né? Pô, no começo era uma coisa tão boba, né? Era uma brincadeirinha, era uma bobeirinha ali. Mas de repente aquilo ali virou um mar de indiferença, porque virou uma terra de ego. Quem que tá sendo mais feliz? Quem tá mais bonita? Quem tá mais bonito? Quem tá mais sarado? Né? Quem que tá mais com a vida mais em dia, quem que tá fazendo e acontecendo, né? Complicado isso. E ele traz no refrão assim: "E no mar de tanta indiferença, era sol que me faltava". Era sol que me faltava, né? Era sol, o sol. Porque você fica tão preso dentro dessas redes sociais que a tua vida passa?
o teu dia passa, suas horas passam. Você, não sei se vocês, né, já pararam para refletir sobre isso. O quanto de vida está sendo desperdiçado enquanto está rodando, né? Tá rolando esse feed, essa você está em busca, né, da próxima notícia, da próxima foto, ainda se, né, servisse para as pessoas lerem de fato as notícias, ainda até seria um pouco mais útil, mas as pessoas não estão nem parando para refletir sobre, né? Elas só querem ver a próxima questão. Inclusive, tem até um documentário na Netflix que fala muito sobre essa questão, o quanto essas redes mexem com o nosso cérebro. O nome é O Dilema das Redes. Eu acho super importante e bem interessante de vocês assistirem, tá? Porque a gente está cada vez mais preso, confinado, cada um no seu cantinho, cada um no seu mundinho, na sua tela. Cada um mais, sabe, mais a parte do outro. As pessoas não conversam direito mais, sempre tem que ter um celular no meio da conversa ou alguma coisa, e a gente está perdendo um pouco a nossa a nossa relação humana como um todo, a nossa conexão. E eu acho interessante que isso até fala um pouco com o meu último vídeo, não o último desse quadro, mas o último que eu falei sobre a ode ao vazio, né? Que as pessoas estão tão perturbadas com essa questão de estar com tanta dopamina, né? Tão viciado nisso de alguma forma que acaba não retém informação, não tem atenção, é tudo muito perigoso porque você acaba inflando teu ego e quando você infla teu ego, a gente não tem mais uma sociedade saudável como um todo, é cada um pensando no seu próprio umbigo e isso é um caminho difícil de você reverter. E, e a gente tem aí um planeta lindo, maravilhoso, que está pedindo socorro, né? Por conta da nossa ganância, por conta do nosso consumismo, porque opa, essas redes acabam mexendo muito com essa questão de consumismo também. Você vê alguma coisa, você vê essa mesma coisa uma outra vez, e uma outra vez, e uma outra vez, você acaba achando que precisa daquilo, porque a fulana tem ali, olha que legal, que interessante, ela tá fazendo a propaganda daquilo ali, então deve ser legal. Eu preciso daquilo. Você acaba tendo a sua forma de pensar manipulada, né? Você acaba sendo um fantoche. Aqui somos todos fantoches dentro dessas redes aí, porque quando um serviço é de graça, quer dizer que o produto é quem? Né? Somos todos nós, que a gente que fica alimentando, tanto que o próprio nome, né, dessa timeline, dessa linha do tempo que a gente tem do, da própria rede social chamada de feed. E feed é alimentar, né? A gente que está alimentando aquilo ali com as nossas fotos, com a nossa vida, com o nosso tempo, com a nossa saúde mental também. Então a gente está pagando um preço às vezes muito caro aí que não está percebendo agora, mas uma hora a conta chega. E é interessante ele trazer essa questão do sol que me faltava, porque quase quase não se dá mais valor, assim, ou se dá valor só para tirar foto, né? Que você vai para um lugar bonito, mas você não pode viver, você não pode experienciar aquele local como um todo, você não pode estar absorvendo a experiência de estar em contato com a natureza, trocando energia ali, sentindo a saúde voltar para você, porque você estar em contato com a natureza é saúde também. E o sol como um todo é a nossa maior fonte de vida. Quando você fica um tempo sem sol, você acaba ficando deprimido, você acaba ficando indiferente, você fica apático, falta vitamina D nesse organismo. Então, falta praticamente tudo para você. E eu comecei o vídeo falando, né, que eu tive uma experiência aí pessoal, porque eu tava numa onda muito de eh, tá muito dentro de casa trabalhando e fazendo e acontecendo, né, aqui no
no meu trabalho como um todo e trabalhando também com rede social, porque eu uso a rede social para divulgar meu trabalho. Então, as minhas aulas, os meus materiais, né, as minhas percepções, as minhas opiniões. E o sol estava ficando de lado, né? E eu moro num local que tem muito sol. E, e no dia que eu me permiti pegar um pouquinho de sol, eu senti a vida ali voltar e, e o ânimo voltar também, a gente acaba percebendo o que é mais importante, né? O que é mais dá um dá mais valor à nossa vida fora daquilo ali. Você sai dessa rodinha, né? Dessa rodinha de hamster que tá todo mundo ali. E é muito interessante ele trazer, né? E num mar de tanta indiferença, porque, como eu já falei, é um mundo de ego ali e ninguém tá se preocupando com coisas que são relevantes de verdade, né? As pessoas estão mais preocupadas é com o reality show, é com a fofoca da semana, é com a notícia fútil do fulano e por aí vai. As pessoas não estão preocupadas em se aprofundar em certos assuntos aí, e isso aí eu deixo para vocês verem o meu outro vídeo lá, vocês assistirem, né? Virem o meu outro vídeo dessa ode ao vazio, que eu falo um pouco sobre isso. Bem, por cima, tá? Mas é que cabe também essa crítica aqui, nessa música, né? Porque tá todo mundo tão indiferente que era só o que me faltava. É, E essa parte do refrão conversa com a próxima parte, que ele pergunta assim: quando foi a última vez que você quis escutar, silenciar? Quando foi, né? Porque hoje em dia a gente também tá aí é, sempre muito disponível para todo mundo. As pessoas acham, né, que a gente tá 24 horas disponível para elas. E não é assim que funciona. A gente precisa de um tempo para nós mesmos também, sabe? A gente precisa de um tempo para refletir, para desligar a nossa cabeça um pouco, para absorver as coisas que estão acontecendo, e nem todo mundo entende isso e acaba, às vezes, talvez como um mecanismo de fuga e defesa, acaba se aprofundando ainda mais nessas redes assim e ficando cada vez mais em contato com outras pessoas para não ficar em contato consigo, né? E a gente precisa, às vezes, parar, se escutar, silenciar, refletir, entender o impacto que certas não, que todas as situações têm sobre nós, como um todo, principalmente sobre a nossa mente. E a gente não escuta muito mais o outro, né? Tá todo mundo muito programado para responder, mas não para entender o que o outro tá falando. Nem que aquilo bata com teu ego no começo, mas pensar sobre aquilo mais adiante, sabe? Deixar aquilo amadurecer dentro de si e se abrir uma nova ideia, se abrir uma nova opinião, mudar, sentir de pegar um outro rumo, alguma coisa assim, as pessoas não têm mais essa coisa, né? Eu não sei se em algum momento a gente teve isso como humanidade, assim, de parar para escutar e tudo, porque imagina, numa terra de ego, né? É claro que você não vai querer escutar o outro, você vai querer ter razão, você vai querer estar sempre impondo você ali no que você quer falar. E às vezes você precisa dar tempo e espaço para o outro também entender o que ele estava sentindo, como ele sentiu certas passagens da vida e por aí vai. Entende? Tá ficando muito profundo esse vídeo. A última parte dele, dessa letra, ele pergunta assim: onde foi a última vez que o instante deixou se fotografar no teu olhar? Então, hoje em dia você tem que estar tirando foto de tudo, porque se você não tirou foto, você não esteve lá. E a questão da memória, gente. E de você viver o momento, porque é muito mais importante você ser do que ter. Mas, né, esse mundo da rede fala que não. É o contrário, você tem que ter para ser. Você não pode ser um indivíduo bem-sucedido se você não prova isso, se você não tem
coisas e mais coisas e você, eh, se você não faz um diário daquilo, você viaja, você vai num parque, você vai tomar um sorvete, você tem que estar catalogando aquilo, sabe? Você tem que estar provando. Ah, foi na academia, você tem que provar isso também. Aí vem aquela legenda ridícula que eu acho, né? Pelo menos, ah, tá, o de hoje tá pago, né? Cara, eu acho até interessante, assim, se você fizer isso até como um compromisso com você. Assim, ah, eu funciono se eu colocar isso aqui como um incentivo para mim. Aí eu tenho que colocar todo dia isso aqui. Até é interessante. Mas se você tá colocando isso para os outros, né? Você tá então indo pra academia pra quê? Pra mostrar para os outros que você é fitness, que você tá cuidando da saúde, mas você tá cuidando mesmo? Ou você tá só se mostrando? Ou você tá só querendo fazer parte, pertencer a algum grupo, a alguma coisa, né? Fica aí o questionamento. Então, nesse mar de tanta indiferença, é bom a gente sair de vez em quando e pegar um solzinho de verdade, sabe? Ter uns insights, uns encontros com a gente mesmo, assim, refletir, porque nada mais interessante do que dar um tempo para nossa cabeça. Por quê? Muita informação, excesso de informação, e eu já vou até trazer uma outra música aí, como diz o Capital Inicial, né? É, a inteligência pode ficar cega de tanta informação. Às vezes é bom parar, desligar e se deixar absorver tudo que você tá ouvindo, lendo, se estiver lendo, né? Não viver de aparência, não não fingir ser uma coisa que você não é, só para fazer parte aí de uma manada, né? Todo mundo tem um comportamento meio de manada nessas redes. Isso é muito perigoso, porque isso pode gerar uma reação em cadeia muito grande, seja para o mal, né, que geralmente é para onde vai. Mas seria interessante se essas mesmas reações em cadeias funcionassem para alguma coisa, assim, para o bem, para ajudar alguma instituição, alguma causa nobre, ajudar alguma pessoa que realmente precisa, né? E não para inflar o ego. Então, gente, essa era a interpretação que eu queria trazer para vocês dessa vez. Essa música do Thiago, né? É de 2015, tá nesse álbum aqui, Troca Likes, como eu já mostrei. E deixo aí a reflexão. O nome dela é Só o que Faltava. Depois, se vocês quiserem escutar, procurem aí no YouTube, tem. Ah, eu acho que ele cantou isso em algum show também, daí tem que dar uma procurada. E eu quero saber qual é a opinião de vocês quanto a esse nosso exagero com as redes sociais, né? Com essa vida de aparência que começou há um tempo, parecia que era uma onda e no fim continuou, tá? Então, antes de sair, eu gostaria que vocês deixassem o like, tá? Ativar o sininho, por gentileza. Aí tem que entender como é que tá a câmera aqui. Isso, aqui, ó. Ativa o sininho, deixe seu like, por gentileza, que isso aqui ajuda muito, gente, tá? É, que ajuda a entregar mais, né? E inscreva-se no canal. Aqui, achei. Aqui. Inscreva-se no canal, tá bom? Compartilhe com os amigos e deixe sua opinião. Bom, até uma próxima, gente. Obrigada. Beijo.